Essa é a primeira de uma sequência de aulas que a gente vai ter sobre o cálculo estequiométrico. E para falar sobre o cálculo estequiométrico, a gente vai começar relacionando a massa molar e a massa molecular. Antes de eu explicar para você o que significa cada uma dessas denominações, eu quero que você pense comigo qual é a massa de um único átomo. A massa de um único átomo tem ordem de grandeza de cerca de menos 24 gramas. É muito pequeno. Você tem lá o 0, e mais 23 zeros antes de chegar em algum valor realmente significativo. Essa unidade é conhecida como iotograma. Então, o átomo é tão pequeno, que a gente não consegue ver nem no microscópico, porque o átomo tem dimensões nanométricas, ou seja, de 10 elevado a menos 9 metros. Então, como é que na química a gente consegue realizar estudos com a matéria se o átomo é tão pequeno e não pode ser visto a olho nu, nem com a ajuda de um microscópio, e não pode ser pesado, nem com a ajuda de uma balança tão precisa assim? Bom, essa relação entre aquilo que a gente não pode ver e aquilo que a gente consegue visualizar, que está no ramo macroscópico da matéria, é feita pelo mol. O mol é uma unidade da matéria estabelecido no SI, no Sistema Internacional, e relaciona a quantidade de matéria que a gente não consegue visualizar por ser tão pequeno como é o átomo, com aquilo que a gente pode sim visualizar, manipular e estudar para entender as transformações que acontecem na matéria. Como eu disse, o mol é uma unidade no SI adotada para medir quantidade de matéria. Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. E esse número tão grande serve então para a gente relacionar algo que a gente não pode ver com algo que a gente pode visualizar, tocar e fazer medidas e cálculos. O mol, ele está relacionado assim como a dúzia está relacionada a 12. Uma dúzia tem 12 unidades, uma centena tem 100 unidades, um milhar tem 1000 unidades. Um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Esse número também pode ser conhecido como número de Avogadro e representa a quantidade que existe em um mol. Se você então conseguisse medir um mol de laranjas, você obteria 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de laranjas. E mesmo se você conseguisse contar essas laranjas em uma velocidade de 100.000 laranjas por segundo, você gastaria cerca de 2 bilhões de anos para contar toda essa quantidade de laranjas. Outras relações interessantes é o fato de que, se você tivesse um mol de moedas de R$1, ou seja, toda essa quantidade aqui em moedas de R$1, você gastaria 2 vezes 10 elevado a 8 toneladas de massa para carregar essas suas moedas de R$1 para um lugar e para o outro. Essa quantidade em mol de folhas de A4 daria para ir ao Sol 50 milhões de vezes. Essa distância da Terra até o Sol, colocando um mol de folhas A4 uma em cima da outra. Mas, se o mol é uma unidade tão expressiva, como é que a gente faz para medir o mol? Para determinar toda aquela quantidade existente nele? A gente também vai estabelecer uma relação, que é a seguinte: a massa atômica está relacionada à massa presente em um mol, que a gente chama de massa molar.
Como é que isso funciona? Vamos relembrar um conceito muito importante lá no começo dos nossos estudos sobre química geral, que é o conceito de massa atômica. O que é a massa atômica? A massa atômica é a quantidade de prótons e nêutrons presentes em um átomo, certo? Então, por exemplo, no átomo de carbono, eu tenho lá 6 prótons e 6 nêutrons, e isso indica que a sua massa atômica é 12. Essa também vai ser a massa molar do carbono, ou seja, a massa que existe em 1 mol de átomos de carbono. 1 mol de átomos de carbono tem 12 gramas, ou melhor, tem massa de 12 gramas. Então, a massa atômica e a massa molar têm o mesmo valor, só mudam as unidades. A massa atômica é medida em unidades de massa atômica. Como é que eu sei esse valor da massa atômica do carbono? Todos esses valores estão tabelados. Os valores das massas atômicas de todos os elementos químicos estão tabelados na tabela periódica. Então você vai usar a tabela periódica a seu favor e vai consultar lá quais são os valores de massa atômica de todos os elementos químicos conhecidos pelo homem. E esse valor que aparecer lá também será o valor da massa molar. Por exemplo, para o átomo de oxigênio, o número atômico é 8 e a massa atômica é 16. O que isso significa? Que a massa molar do oxigênio, ou seja, a massa presente em 1 mol de oxigênio, naquela quantidade tão grande que a gente viu lá, né? 6 vezes 10 elevado a 23. 1 mol de oxigênio, tudo aquilo vai ter massa de 16 gramas. Então, a massa molar e a massa atômica estão relacionadas, usam unidades diferentes, mas os valores são os mesmos. Então, se a gente pega ali alguns elementos da tabela periódica para fazer como exemplo e saber qual é a massa molar, ou seja, a massa presente em 1 mol de átomos daquele elemento químico, a gente vai perceber que, por exemplo, o elemento nitrogênio vai ter massa atômica de 14 unidades de massa atômica, e isso significa então que ele tem 14 gramas em 1 mol. Então toda aquela quantidade presente em 1 mol de átomos de nitrogênio vão ter massa de 14 gramas. No hélio, a mesma coisa. A massa atômica dele é 4. E isso significa, então, que 1 mol de hélio tem 4 gramas. Então, eu posso expressar isso de que maneira? 4 gramas por mol. Esse valor que você está vendo aqui, ó, acompanhado dessa unidade, é conhecido, então, como massa molar. Repara que aqui, ó, o cloro tem massa atômica 35,5. Vamos pensar, se a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, vai ter meio próton ou meio nêutron para a gente colocar a massa dessa maneira aqui? Na verdade, isso não existe. Não existe meio próton ou meio nêutron para a gente ter uma massa dessa de 35,5. O que aconteceu aqui é que foi feita uma média ponderada de todos os isótopos existentes do cloro. Essa média ponderada leva em consideração a porcentagem de cada isótopo de cloro existente. Então, por exemplo, o isótopo de cloro 37 existe em 25% da quantidade de cloro que existe no planeta Terra. O isótopo de cloro 35 representa 75% de todos os cloros que existem no planeta Terra. Então, faz-se uma média ponderada, que eu vou colocar aqui da seguinte maneira, ó, 75%
dos isótopos de cloro do planeta tem massa de 35 e 25% dos isótopos que existem no planeta tem massa de 37, e isso daqui então levando em consideração os valores percentuais. Dessa maneira a gente consegue achar que a massa atômica do cloro é 35,5.